Meu nome é Fernando Polezelo, sou arquiteto e urbanista já há 21 anos. Já trabalhei em várias esferas da arquitetura, mas hoje a gente se dedica mais a edificações, residências de alto padrão também, e é isso. A arquitetura e o urbanismo, de fato, estão diretamente relacionados, né? E isso a gente consegue sentir na pele ao observar numa cidade como é que a arquitetura lá é tratada. E quando a gente fala nessa relação entre os dois, a gente vai não somente na esfera pública, através de diretrizes, de um diretor, de leis, que determinam como se daria, como se dará essa relação, como também no posicionamento de cada arquiteto perante a proposta, o desafio que o terreno apresenta. Então, eu acho bem interessante que cada vez mais o pessoal anda preocupado com algumas relações, como relação de entorno, a relação público, ou seja, vias privado, onde tem a edificação em si, e aí onde é que nós, arquitetos, conseguimos colocar nosso papel enquanto urbanista para poder fazer uma arquitetura mais respeitosa em relação ao urbanismo, em relação à cidade. Olha, muito me orgulho que Passo Fundo é uma cidade que está se destacando no cenário, principalmente aqui do estado, né? Eu considero uma arquitetura enquanto prédios, enquanto edificações verticais, que usa por muitas vezes referências de Santa Catarina, que a gente sabe que tem prédios até mais imponentes do que o nosso, mas dentro dessa nossa esfera aqui rio-grandense, eu considero Passo Fundo uma cidade bem de vanguarda, e a gente, enquanto arquiteto, percebe isso na própria procura de clientes de outras cidades, exatamente para poder se inspirar no que a arquitetura de Passo Fundo está trazendo, né? E isso eu considero que vem mais fortemente nos últimos anos, sim, com grande destaque por questões de sustentabilidade, por questões de relação de entorno, as áreas de lazer cada vez mais está sendo bastante explorada na nossa cidade, e eu vejo Passo Fundo continuando nesse caminho cada vez mais forte. Essa é uma pergunta interessante porque eu sempre comento que o arquiteto ele vive em constante aprendizado, né? E esse aprendizado se dá através de pesquisas, hoje o mundo inteiro vem até nós através da internet, enfim, mas principalmente a partir de viagens e experiências, né? Então, da mesma forma que a gente, por muitas vezes, se inspira no que é feito lá fora, e vamos trazer, por exemplo, a questão de vegetação, que a gente vê, por exemplo, no Bosco Verticale, lá de Milão, que não é de agora, mas continua fazendo referência. Mas eu acho que, principalmente, as referências são nossas aqui no Brasil mesmo. A gente tem arquitetos muito bons, que são conhecidos e homenageados mundialmente falando, né? Dentre eles, o Isai Weifel, o Márcio Kogan, que são quem, de certa forma, dita a tendência arquitetônica nacional, por assim dizer. E não que a gente necessariamente se inspire nele, né? Mas, na verdade, na hora do projeto, vira um mix de todo esse nosso conhecimento que também tem a interferência deles, né? O Terraço é um projeto bem interessante porque ele atendeu a várias demandas. Talvez a primeira, em termos de volumetria, ela é um respeito ao próprio terreno. Ele é um terreno privilegiado, frente para a praça, principal praça da Cidade Nova, mas que ao mesmo tempo ele tem um fundo, vamos assim chamar, que é onde é que pega o pôr do sol, que a gente sabe que é muito bonito aqui do Cidade Nova. E perante isso, a gente tomou posicionamento no lançamento da ideia do terraço. Então, o que a gente fez? A gente recuou ele intencionalmente para criar uma mini praça na frente, que ela dialoga com a praça do município que está logo à frente. Da mesma forma que os apartamentos frontais, que têm essa visão para a praça, também fazem uma relação com os apartamentos de fundo, que tem o pôr do sol. O prédio como um todo, ele segue bem princípios da arquitetura contemporânea brasileira, vamos assim chamar, na mistura de materiais, no uso do concreto aparente em seu estado natural, no brise de madeira
que o brise que remete à madeira e que ao mesmo tempo ele cria um movimento intencional na fachada, fazendo com que ele se torne um projeto diferenciado, por assim dizer, né? E também ele é bastante harmônico enquanto composição de fachada. Está bem destacado lá o corpo da base e o topo no final. E da mesma forma eles se referenciam entre si. Então o observador, quem for passar pela rua, vai vendo a fachada e vendo o movimento que ela transmite. Quando chega, por exemplo, no último pavimento, vê que teve uma pequena transformação, um aumento para a direita, uma alteração do pavimento de cobertura e abre-se esse questionamento, por que ele é diferenciado? Então ali, exatamente por essa intenção, é que a gente tem a parte mais nobre do empreendimento em si, que é a área de lazer. Então a área de lazer também contempla o pôr do sol, também contempla a praça no melhor local possível, que é lá na parte de cima. Né? Esse foi o primeiro projeto, né, com a Projet. Foi uma experiência bem interessante, o pessoal super respeitoso. A ideia arquitetônica lançada foi não só respeitada, como potencializada, né? Então isso deu liberdade para poder projetar, né? E eu vejo que contribui bastante com o que a gente estava comentando agora, que é esse novo cenário de Passo Fundo, com prédios mais inteligentes, mais sustentáveis e com uma arquitetura bastante de ponta, né?